graça e a paz do nosso bondoso e amado Deus esteja com todos vós neste dia de hoje. Eu quero trazer para vocês mais uma revelação que o Senhor nos deste, nos dando a oportunidade de podermos reparar as nossas vidas, os nossos atos e atitudes e nos voltarmos novamente para Ele, nos voltarmos para os princípios dele. Muitos possam estar dizendo, mas eu estou na presença do Senhor. Mas nós estamos falando como corpo, nós estamos falando como membro do corpo de Cristo, como um todo, em que nós nos colocamos no lugar do outro, assim como Cristo fez por nós, para que possamos ver, não só eu, mas possamos ver todos bem, todos debaixo da graça e do amor do Eterno, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, apesar que a Bíblia já nos previne que não serão todos, mas quem sabe quem? Somente nosso Pai. Então nós devemos orar por todos, devemos clamar por todos. Enquanto houver oportunidade, devemos levar esse amor a todos. E nesse dia de hoje, o que nós queremos trazer nessa noite, para que você que está me ouvindo nessa noite, está me vendo nesta noite, ou durante o dia, a hora que você estiver vendo esse vídeo, você possa deixar seus ouvidos sensíveis ao Espírito Santo para ministrar sobre a tua vida a verdade. Com sua alma aberta para poder ministrar, sentir aquilo que o Espírito quer falar em você, no seu íntimo, no seu coração, na tua alma. Por isso, deixa seu ouvido sensível à voz do Senhor. Anotei alguma coisa aqui no meu caderno. Está aqui escrito, é o meu caderno de revelações, tudo que Deus fala comigo, que é necessário deixar escrito, eu escrevo neste caderno, para que eu não venha deixar passar nada. Então, possa ser que de vez em quando eu possa estar lendo alguma coisa aqui para deixar claro da forma como Deus passou para mim. Amém? Fica com seus ouvidos sensíveis, para que o Espírito traga a revelação sobre o que Ele tem para falar nesse dia. Já tem um bom tempinho que eu tenho me preocupado com a nossa nação. Eu tenho gemido junto com aquelas pessoas que têm sofrido percas, que têm passado por tanto sofrimento, tantas aflições. E eu me coloquei a perguntar ao Senhor o que está acontecendo, sabendo que os tempos são maus. Mas o que está acontecendo para que pudéssemos interceder em cima da raiz, em cima daquilo que tem provocado tudo isso, que tem trazido a ira do Senhor. Porque Deus tem permitido tanto sobre a vida de tanta gente, sobre tanta cidade. Porque eu sei que tudo o que acontece é por permissão de Deus. Porém, não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a gente compreende que o reino espiritual, ele é motivo por regras, é motivo por legalidades. E nós sabemos que não há maldição sem causa. Porque Deus nos dá esse entendimento de nós escolhermos a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E se tem acontecido tantas coisas ruins sobre o Brasil, sobre os estados, sobre a nação, sobre as cidades da nossa nação. Se tem pousado a maldição é porque tem tido legalidade. Que legalidade? Com quem nós estamos guerreando? Que principado, que entidade nós estamos guerreando? Que maldições é que nós estamos sendo envolvidas? Para que possamos nos arrepender e para que possamos buscar o Deus de misericórdia que perdoa os nossos pecados e que sara a nossa terra. E no dia 12 de abril, pela madrugada, eu sonhava com a cidade de Nínive. E naquele momento que eu estava ali na cidade de Nínive, eu ouvi a minha voz falando com o povo, que dizia assim: arrependa-se, arrependa-se, com muita dor, muito clamor, muita súplica para ele. Se arrependam-se, arrependam-se. Volta-te para Deus, volta-te para o Eterno.
Então eu acordei, e quando eu acordei muito aflita, muito assustada. Parecia que eu estava vivendo naquele exato momento tudo aquilo como eu estava sonhando, como eu estava vendo. Algo muito rápido, mas algo que tremeu dentro de mim, algo que me trouxe preocupação. Então eu me lembrei do profeta Jonas e para onde ele tinha sido enviado e o propósito dele ter ido até aquela terra. Mas eu queria conhecer mais profundo o que aconteceu verdadeiramente em Nínive, porque Deus se preocupou ao ponto de enviar um profeta para ir alertar o povo. Então eu busquei isso de Deus, comecei a buscar, pedir oração, pedir ajuda, para que eu pudesse entender o que é que estava acontecendo, o que é que Deus queria me revelar referente àquela cidade de Nínive. Não era totalmente com o profeta, mas com a cidade de Nínive. E queria saber também que se Deus estava querendo falar em relação à nação brasileira ou sobre a cidade que nós habitamos aqui, a cidade de Alagoinhas. E eu pedi ajuda, pedi oração, para que juntos nós pudéssemos clamar ao Senhor e obtivéssemos a resposta. Então, no dia 15 de abril, né, novamente pela madrugada, nessa busca que eu comecei a buscar sobre Nínive, né, a cidade de Nínive, dentro dessa busca, o Espírito gemia dentro de mim. Eu chorava por paixão, com compaixão pela nossa nação, por Alagoinhas. Era como a história de Nínive estivesse se repetindo na nossa nação, estivesse se repetindo nesse dia de hoje, se estivesse repetindo aqui em Alagoinhas. Porque o pecado da nação subiu de uma forma muito nojenta diante das narinas do Senhor. E quando eu clamava isso, era como se Deus estivesse dando oportunidade novamente a nós, a cidade de Alagoinhas, a nossa nação, desse-nos oportunidade de nós nos voltarmos para Ele, para que pudéssemos ser alcançados pelas suas misericórdias e o mal que está acontecendo não viesse sobrecair de uma forma maior sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Deus nos dando a oportunidade de nos voltarmos para Ele. Então, Ele me deu a palavra em Naum 3, versículo 15, 18 e 19, né? Versículos específicos, mas pode ler os capítulos todo, amém? Mas que nos diz assim, o versículo 15: ali se consumirá o fogo, a espada te exterminará, devorar-te-á como a holocausta, multiplicar-te-á como a holocausta e multiplicar-te-á como os gafanhotos. As holocaustas são insetos grandes e destruidores que se multiplicam rapidamente, muito rapidamente, destruindo tudo que encontra pela frente, né? Referindo-se àquele exército, àquela cidade que seria totalmente destruída. Misericórdia. Isso está se referindo, trazendo referência à nossa nação. Versículo 18: os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derramará pelos montes e não haverá quem os ajunte. Essa passagem refere-se aos nossos governantes, sendo destruído pelos seus inimigos opositores, e o povo escravizado pela miséria, pela violência, pelas enchentes, pela fome, pela peste, né? Sem uma liderança que possa fazer nada, que os ajude. Misericórdia. Não há cura para toda chaga, versículo 19. A tua ferida é incurável. Todos os que ouviram sobre tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre que não passou continuamente a tua maldade. Essa passagem relata que o governo será tão atacado que não haverá como se livrar deste mal, que as outras nações ouvirá da destruição e vexame desse governo e irá querer zombar. Isso é muito sério, amada.
Tu acha que Deus quer que isso aconteça, se materialize? Deus está nos dando a oportunidade de nós nos reparar para que isso não aconteça. Porque a vontade do Eterno é que todos nós possamos sentir o gozo da alegria e da paz do Senhor. O Eterno não tem prazer com a morte dos ímpios. Ele não deseja que o mal domine sobre a tua criação, que o mal domine sobre o teu povo, que o mal domine sobre aqueles que o buscam em espírito e em verdade, né? E Deus quer que verdadeiramente a nossa nação seja uma nação profética, uma nação que tenha um referencial de um Deus que nós servimos, poderoso, glorioso, que nos ama e que busca que as outras nações possam haver diferença na nação brasileira. Uma nação com a alma adoradora, uma nação que busca ao Deus vivo em espírito e em verdade. Mas para isso devemos, como Nínive, nos arrependermos e voltarmos para Ele, né? Nínive era a capital da Síria, uma capital muito poderosa e como um grande exército que invadiu Israel 50 anos antes do profeta Jonas ser levantado por Deus como profeta. Uma das guerras mais violentas e sanguinária. Mataram praticamente todos os homens de 12 anos para cima, né? Todos os homens de 12 anos para cima mataram ao fio da espada. As mulheres foram violentadas. As crianças menores de 12 anos foram engolidas, foram engaioladas e levadas para a Síria para ser objeto de sacrifício aos deuses deles, né? Aqui nós precisamos entender como era Nínive para entendermos o que Deus quer falar sobre a nossa nação. Por isso eu preciso dizer alguns relatos sobre Nínive. Então presta bem atenção e liga com a nação brasileira. Liga com o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade. Os ninivitas eram totalmente sanguinários. Eles não tinham dó de pessoas, né? E passava mesmo ao fio da espada e derramava sangue. As vidas não tinham valor algum, nenhum valor sobre eles. Para eles, estavam na frente, eles massacravam. Eles faziam o que eles sentiam que deveriam ser para honrar, para ofertar, para trazer louvores aos seus deuses. Não se importava com vida nenhuma. Perdia o sentido da vida. A vida não custava mais nada. Não tinha mais sentido nenhum. Era como qualquer bicho, era como qualquer coisa. Tanto fazia, estar vivo ou não, eles massacravam. Não tinha valor algum. Nós estamos vendo isto acontecendo na cidade do Brasil, na nossa nação. As vidas sendo ceifadas, vidas sendo tiradas de qualquer forma, massacres acontecendo em tantos os lugares, por qualquer motivo, tiros acontecendo, tirando vidas, tantos assassinatos, tantos derramamentos de sangue, por nada, as vidas totalmente perdendo sentido, se tornando verdadeiro, como disse a palavra, amante de si próprios, sem sentido algum, tanto sofrimento, tanto derramamento de sangue. Isso não é normal. Isso não é normal. Os ninivitas criam em um deus peixe, Dagon. Eles acreditavam que esse principado, o qual eles adoravam, exigia sacrifícios vivos. Eles pegavam as crianças e jogavam do alto do monte para dentro do mar, para que o grande peixe os tragasse. O grande peixe, que era a tipologia de Dagon, era como eles estivessem sacrificando aquelas crianças a Dagon. Dagon, que significa Dagon, Dag, peixe. Dagon, metade homem, metade peixe, né? Em 1 Samuel nós podemos ver esse principado. 1 Samuel 5, e eu só coloquei o versículo 4, mas vocês poderão ver os anteriores e outros que vão estar falando sobre esse principado. E levantando-se no dia seguinte de madrugada, eis que Dagon estava caído, postado com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e as duas palmas das suas mãos estavam cortadas sobre a soleira, tendo ficado somente o tronco de Dagon. Deus nos mostra nessa passagem que o Deus dele
não tinha poder algum sobre o Deus vivo. Era a Arca da Aliança que estava ali. Era a representação do Deus poderoso. E Dagom ele teve que cair prostrado e ser arrancado tudo aquilo que poderia dizer que ele usaria de poder, para que eles pudessem ver que Dagom, diante do Deus poderoso, não tinha poder algum. Se Dagom estar atuando sobre a nossa nação, se nós voltarmos para o nosso Deus, não devemos temer, mas devemos buscar esse Deus que tem todo o poder de destruir principados e potestades, de destruir as maldições, de nos resgatar das mãos dos nossos inimigos e nos dar uma vida e uma vida de paz e abundância diante da presença dele. Mesmo diante de um tempo mau, nós pudéssemos sentir o gozo, a paz e a alegria do Senhor, porque ele estará conosco em todo o tempo. Então, não importa o tamanho do nosso inimigo, não importa quem seja, o que importa é sabermos que nenhum deles é maior nem poderoso do que nosso Deus Altíssimo, e que todos terão que se prostrar e que confessar que o nosso Deus, Yeshua, o nosso Deus é o único Deus, e é nele que nós devemos confiar e nos apegar para vermos uma transformação sobre a nossa nação, em nome de Yeshua. Aleluia, glória a Deus. Dagom era uma inferência a Nirodes, rei da Babilônia, esposo de Semíramis, pai de Samudes, que morreu atacado por um porco quando estava em uma caça, um porco selvagem. E olha só o que sua mãe fez depois que esse filho dela, Samude, foi morto. Ela reuniu mulheres para que jejuasse durante 40 dias. E diz a lenda, diz a história, que depois desses 40 dias, seu filho Samude, ele volta reencarnado pelo seu pai Nirodes. Olha que absurdo. Olha como a hierarquia maldita se une para fazer a maldade, para conseguir aquilo que eles querem. Ou seja, trazer Nirodes de volta, o Criador, o que fundou a Babilônia. E nós vimos aí uma atitude do espiritismo, da invocação de mortos, né? Nós vimos o mal que a Babilônia é: prostituta, enganadora, massacradora, invocação de morte, destruição, né? Tudo que se refere a mal, um espírito destruidor. Dagom, representado por este mal, pela essa entidade de Nirodes, pela pessoa de Nirodes, né? Que eles acreditam que foi por causa dessa invocação das mulheres que ele se retorna através do filho que eles perderam. A Babilônia ganhou força no cristianismo, né? O cristianismo, ele tem uma influência grande nas religiões e ele tenta trazer a lembrança dele até os dias de hoje, em todo o tempo, porque vimos Dagom, metade homem, metade peixe. Então eles usam a simbologia do peixe, né, para trazer a representação dele, o grande peixe, né, metade homem, metade peixe, aquele que reina sobre todo o mar, sobre todas as águas, sobre a terra. E justamente por causa do cristianismo, que leva esse símbolo do cristianismo, o peixe, trazendo pela multiplicação dos peixes, pela pesca de Pedro, né, trazendo a simbologia de Cristo, porque o cristianismo, dizendo que esse símbolo é o símbolo do cristianismo, representado por Yeshua, representado pelo próprio Cristo. Mas se nós bem observarmos, diante do contexto bíblico, diante das escrituras, se fôssemos para nós colocarmos um animal para simbolizar, para tipologizar a Cristo, não seria um peixe, porque na multiplicação não só foi o peixe e o pão, né? Na tipologia diante da Bíblia, né? E lá em João 1:29, nós vemos que Deus fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tipologizando a Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Então, logicamente, seria o Messias.
Ou então, simbolizado pela cruz, porque onde foi conquistado a nossa vitória, onde foi toda a guerra, onde foi travada toda a guerra, toda a conquista, onde foi pago o preço, onde Cristo se colocou ao nosso favor, se colocou para pagar o preço do nosso pecado, para nos resgatar. Então, praticamente, a lógica, diante do contexto bíblico, a representação lógica do Messias seria a cruz ou um cordeiro, né? Mas por detrás disso tudo, nós vemos por quem está por detrás. Porque em todo tempo nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, tenta imitar as coisas de Deus, tenta imitar a tipologia do eterno, tudo que foi criado por ele. Nós não estamos querendo dizer que o peixe tem algum tipo de maldição, não. Porque o peixe foi criado por Deus, nos alimentou, nos alimenta, né? Alimentou porque era o alimento favorável daquela época, naquele lugar, era o peixe. Então alimentou várias pessoas, milhares de pessoas, né? É algo para a bênção sobre a nossa vida, porque o que Deus cria para nós é para nos abençoar. Não é nada disso, nós não estamos falando em reino físico, nós não estamos falando em coisas físicas, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, nós estamos falando sobre aquilo que está no espiritual, as simbologias espirituais, os pontos de contato, as referências do reino espiritual, do que está por engano, do que está encoberto, do que está trazido como mentira, em forma de verdade para nós, mas que Deus é o Deus que revela o que está em oculto, Deus é o Deus que revela o que está escondido, para que teu povo não passe por despercebido nem por enganado. Deixa o Espírito ministrar e trazer a verdade para você, amém? Então essa simbologia tem trazido até hoje, tem ganhado força, porque o cristianismo tem cada dia mais se envolvido com o ocultismo, com as festas pagãs, e tem alimentado essa cultura de Dagon, de Nirodes, que trouxe tanto massacre, tanto derramamento de sangue, e tem feito com que nós cultuássemos de uma forma inconsciente essa potestade, essa divindade que se intitula Deus, pois nós sabemos que só existe o Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e somente a Ele nós devemos reverência e adoração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, amado, nós precisamos ter esse cuidado para nós não deixarmos nos envolver sobre esses enganos. Precisamos estar alerta. Então, por Nínive ter cometido tanta abominação com o povo de Deus, que viviam naquela terra, desde que Israel tomou Canaã, terra dos cananeus, os filisteus que serviam a Dagon, todo este mal subiu com muito nojo às narinas de Deus, e a fé do povo começou a cair. Eles começaram a protestar a tua fé, porque havia tanto sofrimento. É como se eles estivessem perguntando: cadê Deus? Cadê nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, que fez tantos milagres, que protegeu o seu povo? Cadê Deus? Que tem permitido que viemos ser massacrados? Eu acredito quantos têm se perguntado nesse tempo de hoje na nossa nação, por tantos massacres que têm acontecido, com tantas enchentes que têm acontecido, com quantas devastidades têm acontecido, com tantas percas, tantas violências. Quantos não estão se perguntando: cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? E tem murmurado e não tem compreendido que de trás disso tudo há uma ação maligna, há uma ação que tem provocado destruição, legalidade sobre a nossa nação, que tem feito com que o homem se afastasse de Deus e tem pecado contra o Senhor, tem pecado contra as suas escrituras e tem levado a ira diante de Deus, porque Deus não negocia com o pecado, Deus não se agrada com o pecado. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: mesmo diante de Deus não negociar com o pecado, de Deus não se agradar com o pecado, nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Ele disse: nós nos
nos arrependermos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Deus quer sarar esta terra. Deus quer sarar a nação. Deus quer paralisar este mal que veio por causa dos nossos pecados, por causa dessas maldades, desse principado que tomou na vida, na mente de muita gente, através das práticas, dos cultos pagãos, é festa de carnaval, onde nós vemos tantos, a Babilônia totalmente dentro do nosso Brasil, prostituição, homossexualismo, estupro, violência, derramamento de sangue, é tanta coisa, tanta miséria que acontece, né, de uma forma tão visível, não está sendo nem mais camuflada, mas que o entendimento das pessoas estão cego, que não consegue ver, não consegue entender o que estão fazendo, o que estão cultuando, o que verdadeiramente tem acontecido, né? São pessoas que têm invertido a celebração ao Senhor e têm celebrado a Dagon, né? Estamos numa época agora, nós vemos que na preparação da Páscoa, amado, na preparação da Páscoa, o que Cristo fez? Ele ceia 3 dias antes para a preparação da Páscoa, a preparação da crucificação, a preparação em que tudo ali seria consumado. Ele prepara com a ceia do Senhor. E o que é que o Senhor faz? Ele usa o pão e ele usa o vinho. O pão representando o seu corpo, o vinho representando o sangue da nova aliança. E ele diz: todos que comerem do meu corpo e beberem do meu sangue farão parte de mim. Uma preparação para que todos fizessem parte do corpo de Cristo. E nós temos visto essa celebração sendo invertida. E logicamente com que? Com que símbolo? Com que tipologia? Nós precisamos prestar atenção, deixar o Espírito tirar a cegueira dos nossos olhos. Olha o que são celebrado diante de nossos olhos. Essa preparação para a Páscoa, os 3 dias antes, para a preparação da Páscoa, o peixe, que tipologia de quem? Dagon. Os vinhos, que são muitos se bebendo no vinho nesse dia, né? Representando uma nova aliança. Que nós dissemos, o inimigo ele tenta roubar, imitar tudo que é feito pelo Criador. E é como se ele estivesse também dizendo: todos que comerem desse peixe, todos que comerem, beberem desse vinho, desse sangue, desse vinho, farão parte de mim. Olha só a influência. E que nós falamos: isso é besteira. Isso é besteira. O que é que tem a ver o peixe? Eu já disse, nós não estamos falando no peixe natural, no animal. Nós estamos falando em simbologia espiritual, tipologia. Nós estamos falando em pontos de contato, em referência, de celebrações pagãs, celebração que dá força ao inimigo a se fortalecer sobre as nossas vidas, sobre a nossa terra. E que muitas vezes nós estamos passando por enganado, por despercebido, amados. E que nós precisamos ter a consciência do que está acontecendo, que guerra é essa que está acontecendo. E nós sabemos que não é só nesse tempo, não é só no tempo da preparação da Páscoa. Nós estamos falando, eu estou falando hoje sobre isso porque nós estamos vivendo esse tempo agora, o mês de abril, não é verdade? E eu não vou omitir a verdade, aquilo que Deus manda. Eu falei, eu tenho que falar. Eu não posso fazer como Jonas no começo, que correu, tentou fugir. Não tenho como, não posso. Quero trazer a vocês essa revelação para abrir o entendimento de vocês. E eu sei que o Espírito ele tem poder para isso. Amém? Ele tem o poder de trazer a revelação verdadeira. Porque se viu isso para mim, para que eu pudesse abrir mais o meu entendimento e saber que nós não estamos brincando com qualquer coisa. Nós não estamos celebrando qualquer coisa, que é muito sério. O que tem isso trazido influência? Porque tudo isso, nós vemos, se a gente vê de janeiro para cá, todos esses cultos, a Dagon, carnaval, agora, essa agora e todos os outros que nós temos visto. Eu não quero estar citando nomes, certo? Mas que o Espírito traga o entendimento para cada um de vocês, entendeu? Mas que vocês possam estar compreendendo o que o Espírito está querendo falar para cada um de nós,
em relação a isso, que nós precisamos nos voltar para os princípios da palavra de Deus, para a celebração da palavra de Deus. A preparação para a ceia, para a Páscoa é a ceia do Senhor. A preparação para a Páscoa é o pão e o vinho. É uma ceia ao Senhor para que nós pudéssemos relembrar o sacrifício na cruz do Calvário, a morte e a ressurreição de Cristo, onde tudo foi consumado para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. E assim como esse ato, essa celebração nos traz uma nova aliança com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Se nós fizermos ao contrário, como Dagon tenta enganar com a celebração falsa, é como se estivesse também renovando uma aliança para com eles, dando força a ele continuar atuando sobre as nossas cidades, sobre as nossas vidas. E nós precisamos dar um basta. E aí essas coisas e outras lá que tem acontecido durante o ano todo, que tem trazido ira ao Senhor. Deus tem dado tanta oportunidade, nós estamos perdendo essas oportunidades, nós estamos virando as costas para essa oportunidade que o Senhor não é da agora que tem dado à nação de se arrepender, de mudar, de buscar ao Senhor com todo o vosso coração e nos voltarmos para os princípios da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. E esses pecados subiu demais ao Senhor em Nínive, como está subindo aqui também no Brasil. Ele disse que iria eliminar aquele povo e fazer que esse povo desaparecesse da face da terra. Porém, com a grande misericórdia do Eterno, Ele dá a oportunidade para que o seu povo se arrependesse e voltasse para Ele. Então Deus envia o seu profeta Jonas, para alertar ao povo. Vocês estão sendo alertados hoje. Vocês não passarão por inocente. Deus diz a Jonas que esse povo fazia as abominações porque eles criam e serviam a esses deuses que fizeram com que eles perdessem o valor da vida, o amor a Deus, porque não conhecia a Deus. Não conhecia o poder e o amor do Todo-Poderoso. Então Deus disse a Jonas: faze-me conhecido a eles. Jonas, faz que eu seja conhecido a ele. Deus diz para Jonas, para que eles possam se voltar para mim. Deus está fazendo isso conosco nesse dia de hoje. Quando Jonas saiu ao encontro daquele povo e falou que dentre 40 dias eles seriam destruídos da face da terra, o Espírito entra em cena, o Espírito envolve aquele povo, amém? E convence aquele povo quando Jonas abriu. E eu acredito, eu espero que o Espírito esteja falando com vocês nesta hora. E durante 3 dias buscaram a Deus de Israel, aquele povo buscaram a Deus, porque eles sentiram temor no que Jonas estava falando. Jonas nem entendia o poder que estava saindo da boca dele, porque era o poder do Deus Altíssimo, e aquele poder trazia arrependimento na vida daquele povo, e eles começaram a suplicar ao Senhor. O governo daquele lugar, daquela cidade, decretou jejum e oração durante 3 dias, toda a nação, para que o povo se convertesse ao Senhor, se arrependesse e voltasse para o Deus vivo, o Deus que Jonas pregava. E aquele povo pôde dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é o que nós estamos buscando sobre a nossa nação, que possamos dizer isso: onde superabundou o pecado sobre a nossa nação, onde o pecado abundou, a graça irá superabundar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Observe que esse relato tem a ver com o nosso Brasil. Estados, cidades e capitais têm sido totalmente destruída, tem sido totalmente atacada. A ira do Senhor tem sido derramada. Desde o início do ano temos visto esses relatos sendo divulgados: mulheres violentadas, crianças raptadas, assassinatos constantes, enchente engolindo vidas, massacres, as vidas sendo tiradas sem nenhum valor ou compaixão do homem. Isso não é normal. Nós vimos que isso não é normal.
E nem é coincidência. É uma história sendo repetida por causa do pecado do povo, do pecado do homem. E que Deus, da mesma forma, está nos dando a oportunidade de nos arrependermos. Devemos nos arrependermos. Devemos nos arrependermos. Em nome de Jesus. Nós estamos vendo que se nós não buscarmos isso, o mal pode se alastrar de uma forma que, como Deus tinha dito a Jonas, eu exterminarei, eu eliminarei este povo da terra. Deus não tem prazer com a morte do ímpio. Deus não tem prazer com a destruição que estará acontecendo. Ele quer mudar essa situação. Ele quer mudar tudo isso. Mas depende de nós. Depende de você. É necessário que nós nos posicionemos. Igreja, se nós nos unirmos, se nós fizermos como aquele povo fez em Nínive, se nós nos juntarmos e clamarmos ao Senhor juntos, no mesmo pensamento, na mesma oração, nós vamos ver o agir de Deus. Deus nunca dispensou aqueles que o buscavam. Deus nunca lançou fora aqueles que verdadeiramente se quebrantassem com eles. Nós vimos ali no Pentecoste, todos reunidos em um só pensamento, em uma só oração, em uma só unidade. E veio a manifestação do poder de Deus, o derramamento do Espírito Santo, né? E Deus quer fazer na nossa nação, através de nossas vidas, isso. Independente de placas de igreja, Deus não vem buscar placa de igreja, Deus vem buscar a sua noiva. Se nós nos unirmos em oração por esse propósito, para destruir esse principado, para fechar, quebrar essas ilegalidades, fechar esses portais que foram abertos por causa dos nossos pecados. Se nós nos posicionarmos como noiva do Cordeiro e tomarmos posse da autoridade que Ele nos deu, de dominar sobre a terra, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, da mesma unção que foi derramada na vida de Jesus pelo Espírito Santo, né? E que está hoje em nós, porque Cristo habita em nós através do teu Espírito. Nós veremos a diferença. Nós veremos Deus tirar da tua ira e paralisar este mal que tem acontecido sobre a nossa nação. O nosso governo não será destruído como tem tentado destruir o nosso governo, né? Ter tentado destruir o governo da nossa nação, o nosso presidente e toda a sua comitiva tem tentado corromper, e nós precisamos clamar pela nossa nação, mas nós precisamos agir, nós precisamos nos posicionar. No Brasil, que um dia é referência de um povo adorador, de um povo que buscava Deus e que os inimigos têm esperado para ver o que vai dar para zombar. Nós precisamos reverter isso e mostrar que nós somos um povo unido, um povo que busca ao único Deus vivo e verdadeiro e que transforma maldições em bênção, porque Deus quer transformar em bênção esses males que têm acontecido sobre a nossa nação. Se nós nos unirmos, se em cada estado, se em cada cidade, a liderança daquele lugar, a noiva se unir em oração, se decretarmos como houve o decreto de jejum e oração, de humilhação, de súplica, de arrependimento, de mudança de atitude, e eles puderam ver o poder de Deus, a misericórdia de Deus atuando sobre aquela cidade que estava proposta a ser destruída, a ser eliminada, mas que Deus transformou a maldição em bênção e superabundou a bênção em cima daqueles pecados. Nós poderemos ver isso na nossa nação. Há esperança para o Brasil, há esperança para Alagoinhas, há esperança para cada estado da nação brasileira, se nós nos posicionarmos. E eu quero clamar, chamar vocês para isso, para que juntos nós possamos fazer isso. Podemos começar de agora, podemos nos reunir, podemos entrar em contato um com o outro e podemos organizar momentos de oração, momentos de súplica, momentos de adoração, de invocar, de clamar a presença do Senhor, as misericórdias do Senhor pela nossa nação.
de nos humilhar dentro da presença dele e expulsar esse espírito demoníaco de Dagon com toda a sua hierarquia e entidade, anular esse decreto maldito de renovação de aliança que houve para com essa nação, e nossa nação ser uma nação que adora ao único Deus vivo e verdadeiro, para que nós possamos proclamar: bendito é o Brasil que adora ao único Deus. Bendito seja a nossa nação brasileira. Vamos nos unir, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, porque veremos a misericórdia de Deus agir ao nosso favor. Amém? Quero hoje lançar um propósito para você, que na sexta-feira, vocês todos que estão, passem esse propósito, que na sexta-feira pela manhã, às 8 horas da manhã, possamos juntos, que possamos orar no templo, ou se organizem em grupos de oração, não importa, mas que na sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós possamos estar prostrados, unidos em um só corpo, em um só pensamento, em uma só oração, clamando ao Senhor, nos humilhando dentro da presença dele, nos arrependendo, dizendo a ele que nós desejamos e queremos nos voltar para ele, para os princípios da tua palavra, para o primeiro amor. Que nós possamos alcançar do Senhor a misericórdia, que nós busquemos a presença dele, que nós possamos todos entrar nesse mesmo propósito de humilhação, de jejum e oração ao nosso Deus. É lançado esse propósito, passe para todas as pessoas que vocês puderem, para todas as igrejas que vocês conseguirem, e que nesse dia possamos nos unir nessa oração, nesse clamor. Buscamos como primeiro passo de uma atitude nossa, de invocarmos o nome do Senhor para que ele se faça presente. E eu tenho certeza no Deus que eu sirvo. Eu creio na palavra, eu creio na fé que a palavra de Deus nos ensina. E eu acredito que se nós nos unirmos dessa forma, o Senhor irá nos ouvir. E eu creio que o Senhor nos dará a estratégia, Deus nos dará a direção para cada passo, para que nós possamos alcançar essa graça sobre o Brasil, sobre nossas vidas. Se nós não podemos ir pelo Brasil todo, se cada um fizer na sua cidade, e cada um fizer no seu estado, esse propósito de estar se unindo, cada um orando junto na cidade, no estado, a nação será alcançada, a nação será uma e um único povo que ora, que adora, que busca ao único Deus vivo e poderoso, o grande eu sou, o Deus eterno, Yeshua, o Messias, o Consolador, o Deus grandioso e poderoso e que jamais perdeu uma batalha, porque ele é Deus de guerra, ele é Deus poderoso, aleluia. Ele é o Deus que nós podemos nos agarrar e confiar e podemos celebrar como Nínive celebrou as misericórdias de Deus sendo alcançadas sobre as nossas vidas. Que você receba essa palavra, que você receba essa revelação e que se posicione juntamente conosco para podermos trazer e levantarmos a nossa bandeira, que é Yeshua, Jesus Cristo, o Messias, é a nossa bandeira, e implantarmos em nossa nação, em nome de Cristo Jesus. Que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Fica com Deus, agora e sempre. Amém e graças a Deus.